aula de ciência política, nossa primeira aula aí do segundo bimestre. Bom, é, então, pessoal, foi que é, alguns. Professor, para mim tá Sim. travando a Oi? aula. É? Tá, peraí. E agora, pessoal? Tá melhor? Agora ficou melhor. Tá bom, professor. Ah, então beleza. Então, recapitulando aí o que eu estava falando, vou dar início então aí a nossa primeira aula aí do nosso segundo bimestre. Nossa última aula aí, né, na última quarta-feira, na verdade, foi a nossa, foi o dia da prova, né? Estiveram aí do dia 30 ao dia 6 para fazer a prova. E vocês acharam difícil a prova? Fácil, mediano? Difícil. Difícil. Ô, Bom, professor, sua prova tava sem condições, tá? cortou, desculpa, não ouvi. Eu falei que tava sem condições. Entendi. O... teve gente aí que achou difícil, teve gente que achou fácil. Perguntaram aí se vai ter exame. Sim. É, aí quem na soma das duas notas não conseguir a média 7 tem o exame aí normalmente aí é lá pela segunda semana de dezembro. Acho que as provas vão.
as provas vão aí, acho que é primeira semana de dezembro e o exame normalmente é segunda. Provavelmente, se todo mundo olhar a nota hoje no boletim lá, vai estar dando reprovado, porque mesmo quem tirou 10, não me recordo se alguém tirou 10, tá? Mas mesmo quem tenha tirado 10, vai estar lá com média final 5, então não vai estar com 7, tá? Mas aí que ele já soma as duas notas e divide por 2. Então, aí quando tiver a nota da segundo bimestre. Pois não. Professor, a gente não consegue ter acesso à prova nas questões onde nós acertamos ou não? Me, me manda um, me manda um e-mail que daí ou um e-mail ou um WhatsApp, que daí eu te passo certo. Eles que tiverem o intuito aí de saber o que errou, aí eu explico certinho, tá? É, Tá ótimo, obrigada. boa parte do pessoal aí ficou com nota baixa, tá? Foi por não ter, pelo menos pelo que eu vi da plataforma do AVA, foi por não ter entregue, não ter protocolado lá as atividades, tá? Eu até olhei as semanas lá umas duas, três vezes para verificar se realmente não, algumas pessoas realmente não tinham entregue as atividades. Então teve esse problema aí também, tá? Às vezes ali tá com, vamos supor aí que alguém tenha tirado 60 ou 6 na prova, mas acabou não entregando as atividades, então vai com nota máxima 6 de qualquer forma, tá? Quem não tirou 6 na prova e está com média abaixo de 7, tem a prova substitutiva também que pode ser feita. A salvo engano, tem que fazer um requerimento. É, Tem que dar uma olhada no calendário, de cabeça eu não lembro quando vai ser essa prova substitutiva. Bom, então, hoje, tá? Nós temos dois tópicos aí para ver. Um que é conteúdo novo, e o primeiro tópico, que aí eu não sei se os outros professores fizeram isso com vocês, é fazer um que a gente chama de uma devolutiva da prova. Então, a gente vai estar conversando aí mais ou menos o que o professor queria como respostas das perguntas da prova. Então, começando aí pela devolutiva da prova, pessoal. Então, a nossa primeira pergunta da prova era sobre os prismas da teoria do Paulo Bonavides, que nós vimos lá na segunda aula, quando nós falamos de ciência política, que ele fala da situação tridimensional da ciência política, que daí é o prisma sociológico, filosófico e jurídico. Então, eram três prismas, e aí tinha que fazer uma explicaçãozinha sobre cada um. Aí o prisma filosófico, ele faz a análise do dever ser, ou do como deveria ser no passado e como deverá ser no futuro. O prisma sociológico, ele já faz uma análise mais da sociedade, dos aspectos políticos sociológicos, e o jurídico, ele já traz aí o direito junto com o Estado,
né, principalmente com as normas jurídicas aí de direito constitucional, direitos do Estado, enfim. E, né, que ele traz aí que a teoria mais moderna diz que esses prismas eles devem ser analisados não de forma unilateral ou de forma isolada, mas sim utilizando os três em conjunto. Por isso que ele chama, né, de teoria tridimensional da concepção da ciência política. Então, aí, a princípio, essa era a primeira questão da prova. Segunda questão, então a gente partia do pressuposto, né, das lições de Bobbio sobre política, e o professor perguntava o que vem a ser, né, qual o conceito de política. Então aí tinha que se colocar, né, que a política ela tem a relação com a polis, então é tudo que tem a ver no conceito, né, de relação entre o Estado, envolvendo, né, as relações das cidades-estados na Grécia ou dos estados na contemporaneidade, né, a questão da administração, do poder público, e também, né, aí decorrendo também do Bob, que a política ela está sempre atrelada ao poder. Então aí também, né, entra aquela questão de Aristóteles, lá, que o homem é um ser social, então é a questão da política no seu conceito mais amplo, tudo que tem a ver com a cidade, com o Estado, com a polis. E, aí, no seu conceito mais estrito, mais próximo ao efetivo do poder, né, das decisões, como efetivamente nós temos aí no dia a dia. Nossa terceira pergunta da prova trazia ali um excerto de um texto conceituando o que é sociedade e pedia para explicar as concepções mecanicistas e organicistas. A organicista, ela parte do pressuposto de que todos os indivíduos vivem em sociedade, por ser um ser social, se juntam para juntos criarem um organismo maior, né? Criar o Estado ou a cidade-estado. Então seria aí a analogia do Estado ser o corpo humano e as pessoas, os indivíduos, serem os órgãos, as células desse corpo humano. E o mecanicista, os indivíduos eles se unem mediante um contrato para buscar ideais comuns, porém eles não criam um organismo novo ou, né, eles simplesmente se juntam para se tornar, entre aspas, mais fortes. Então, seriam aí as engrenagens de um relógio ou de uma máquina. É por isso que se coloca uma como organicista, que são órgãos de um corpo, né, de um corpo maior, e a mecanicista, porque os indivíduos seriam partes de uma mecânica, de uma máquina, que para funcionar perfeitamente precisa da ajuda de todos, porém, cada um também consegue fazer sua parte de forma individual. Que seria a teoria mais contratualista do surgimento da sociedade, do surgimento do Estado, e a primeira organicista seria mais a clássica aristotélica. Nossa questão 4 trazia um enxerto, um texto, e pedia para dizer qual era o meio de exercício do poder descrito no texto
pedindo para explicar por que que era esse meio de poder. Então, né, era a resposta, o meio econômico, a justificativa teria de descrever os três meios, explicar por que que era o meio econômico, ou simplesmente explicar por que do meio econômico, né? Parafrasear de repente o encher do texto, ou escrever com as suas palavras de uma outra forma, né? Colocar o exemplo ali de repente do patrão do empregado, enfim, simplesmente justificar aí o porquê que era o meio econômico. Questão 5 pedia para dizer os elementos do Estado. Território, que é o local onde o Estado ocorre. Povo, que é o conceito pessoal, né, o elemento pessoal. São aquelas pessoas que possuem um vínculo jurídico com o Estado, um vínculo político-jurídico, que decorre da cidadania ou da nacionalidade. E o poder, ou o governo, ou a soberania, que é o poder aí de se autorregulamentar, de criar suas leis, de se autogerir, de se gerir junto aos organismos internacionais. E a última pergunta, pergunta 6, pedia para falar sobre a questão da harmonia dos três poderes. Então, explicar ali as funções de cada um e falar da teoria dos freios e contrapesos, né, que cada poder pode e deve fiscalizar o outro para que se evite qualquer tipo de superpoder ou de qualquer tipo de abusos. Então, essa daí foi a nossa avaliação, né? Análise aí das 6 questões da nossa prova. Todas elas com a minha análise, pelo menos, estava nas nossas aulas, na nossa revisão. E alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, e aí, né? Teve essas questões e teve as atividades que valeram 4 pontos, né? E quem entregou, o professor corrigiu, pontuou certinho. Quem não entregou, infelizmente, acabou não tendo nota. Aí, esse bimestre, nós vamos ter a prova, salvo engano, a prova MUT e as atividades do AVA. Então, não deixem de fazer as atividades aí, pessoal, porque, pelo que eu me lembro das provas, tá? Todo mundo acertou a maioria das questões, tá? Então, aí, o diferencial da nota, muitas das vezes, foi por não entregar uma ou mais das atividades. Beleza? Bom, encerrada então aí a nossa discussão sobre a, a prova, né? Lembrando aí que a nossa última aula, o conteúdo do bimestre, foi lá as formas de governo, nós vimos o governo, nós vimos presidencialismo e o parlamentarismo. Hoje, então, começando aí com a nossa matéria nova, né, com o nosso tópico de hoje. Então, um tópico, na verdade, era para a gente ter visto no primeiro bimestre, mas acabou não dando tempo, mas não tem problema. O tópico da autoridade. Então,
muitas das vezes a gente vê esse termo autoridade sendo utilizado de duas formas. A primeira, para se ter uma relação para com o poder. Então, como um sinônimo de poder e autoridade sendo a mesma coisa. Por um outro lado, tá, nós temos também o costume aí, o comum, né, o conhecimento comum de dizer que Sim. Sim, professor. beleza. É, é, de que, às vezes, uma pessoa, um agente público, um agente político, ele é uma autoridade, tá? Para o estudo da ciência política, então, para o estudo da política, essas pessoas, né, são pessoas que exercem o poder ou que exercem aí uma modalidade especial de poder, que daí seria a autoridade. Tá? Então, assim, muitas das vezes, até mesmo a gente pega falando, né? Ah, policial ali, aquela autoridade, ou né, o prefeito diz que é uma autoridade, o presidente diz que é uma autoridade, não está no conhecimento popular, no comum, não é errado. Tá? Porém, que para o termo, para a ciência política, sempre que nós falarmos em autoridade, nós vamos nos referir a uma relação específica ou especial de relação de poder. Ah, professor, mas o senhor já falou de relação de poder, que a pessoa tem que ter os três meios, seja econômico, seja político, seja ideológico, e que tem lá os requisitos, que o A, que vai dar uma ordem, ele tem que ter pelo menos um desses meios. O B, que vai receber a ordem, ele tem que mudar o seu posicionamento. E o A tem que atingir o seu objetivo, mudando o posicionamento de B, fazendo B cumprir a sua ordem. Então vejam que numa relação de poder, eu tenho algo instantâneo e uma questão de persuasão. Então, eu tenho que mostrar que eu possuo um dos meios de poder. Tá? Numa relação de autoridade, eu vou ter uma relação de poder específica, especial, que vão ter dois requisitos. Então, é uma relação que se protrai no tempo. Então, ela tem que ser estável, ela tem que durar um determinado período de tempo, ela tem que durar ao longo do tempo. Professor, qual é esse tempo? Bom, pode ser anos, pode ser um semestre, mas tem que ser um período de tempo sucessivo. Não pode ser como uma relação de poder. O principal exemplo de uma relação de poder, aí vamos colocar, seria o assalto, quando nós vimos lá. O assaltante vem, ele me aponta uma arma, ele muda, ele me persuade, né, ele muda o meu posicionamento, porque eu não queria entregar o meu dinheiro para ele, e ele consegue o meu dinheiro. Conseguiu, foi embora e todo mundo seguiu sua vida. Aqui não, aqui uma relação de autoridade, né? Nós precisamos então de uma relação que decorre um fluxo de tempo.
Então, podemos colocar aí uma relação de emprego, podemos colocar aí uma relação de emprego, uma relação de alguém, um fiel de uma determinada religião, ou uma relação de pai e filho. Professor, quando o senhor falou da relação de poder, o senhor falou do pai e do filho e do chefe e do empregado. Sim, nós vamos verificar aqui no decorrer da aula algumas diferenças e algumas situações que nós podemos estar numa relação de autoridade e às vezes essa relação de autoridade mudar para uma relação de poder. O primeiro requisito, então, é de que a relação ela tem que durar determinado período de tempo. E o segundo requisito, que é o requisito um pouco mais complexo, que cabe um pouco mais de debate, é que aquele que recebe a ordem, ou seja, o B, ele possui uma obediência incondicional ao A. O professor, o senhor está dizendo então que uma obediência incondicional, a pessoa vai sempre ser obediente, sempre vai abaixar a cabeça. Nem sempre, tá, pessoal? Aqui, essa obediência incondicional, ela ocorre na maioria das vezes, tá? E ela é incondicional por quê? Porque quem recebe a ordem, ele não questiona, ele obedece sem questionar. Por isso que eles colocam de forma incondicional. Então, pegar aqui um exemplo que eu dei. Um fiel de uma determinada religião e o seu chefe ou o seu representante religioso. Né? Vamos pegar que esse fiel, essa pessoa vá ali à igreja, seja ela qual for, tá? Aqui não vou trabalhar uma religião específica, pode ser qualquer uma, mas ele vai ali pelo menos uma, duas vezes por semana, um período ali de mais de um ano. Então vejam que nós temos o primeiro requisito, que é da relação ser duradoura, ser estável dentro de um determinado período de tempo. Então, primeira situação, primeiro requisito foi preenchido. E o segundo requisito, ele é preenchido quando o representante, o chefe daquela comunidade, daquela congregação, daquela igreja, dá uma ordem, para ele se ajoelha sem questionar, ou ele vai e se confessa com esse chefe manda ele fazer ali uma penitência, seja qual for, e ele não questiona, ele simplesmente vai e executa. Então vejam que nós temos aí uma obediência incondicional. Esse fiel ele não põe condições, ele não põe questionamentos. Ah, professor, e se porventura, este fiel questionar o seu chefe religioso? Bom, se ele questionou, ele não obedeceu de forma incondicional. Logo, nós não vamos ter uma relação de autoridade. Aqui, então, o chefe da igreja, o chefe da congregação, ele vai tentar persuadir. Persuadir como? Utilizando um dos três meios, seja o ideológico, seja o econômico, seja o coercitivo, para mudar o posicionamento desse fiel, para que esse fiel faça o que o chefe quer. Então, desconfigurada uma relação de autoridade, nós vamos analisar se há uma relação de poder.
Professor, se desconfigurar uma relação de poder também. Então, nós não vamos ter dentro dessa estrutura, dessa análise de relações de mando e obediência, nós não vamos ter nenhuma delas configuradas. Então, nós não vamos ter uma relação de mando e obediência. Então, sempre quando eu for analisar uma determinada situação, problema, eu tenho que partir do pressuposto que ela é uma relação de autoridade. Se ela não for, analisar se é uma relação de poder. Se ela não for, não vai ser uma relação de mando e obediência. Da mesma forma, tá? Nós podemos seguir tanto o exemplo do pai e do filho, quanto do chefe e do empregado. A partir do momento que o, o pai ele possui uma relação de mando, uma relação hierárquica em relação ao filho, né? Vejam aqui que, né, nós temos uma coincidência aí de uma relação hierárquica, seja de chefe religioso para o fiel, seja de chefe da empresa para o funcionário, seja de pai para filho. Não é necessariamente preciso que tenha essa situação de hierarquia, porém, vai acabar sendo a maioria dos exemplos das situações problema aí, nós vamos perceber que ela existe. Então, o pai, ele tem o seu filho numa relação de tempo longo, né? Vamos colocar aí no mínimo de 18 anos, quando esse filho atinge a sua maioridade civil, maioridade penal, e na maioria das vezes ele manda e o filho questionar. Quando isso ocorre, nós temos uma obediência incondicional, nós temos uma relação de autoridade. Em determinados momentos, o filho não vai obedecer. Vamos pegar esse filho adolescente, que está jogando videogame, o pai manda estudar, o filho não quer parar de jogar videogame, o pai tem que utilizar a persuasão, utilizando ou o meio ideológico, ou o meio econômico, ou o meio coercitivo, e se ele mudar a situação, o filho for estudar, temos uma relação de poder. Se mesmo assim o filho não for estudar, então nós não vamos ter uma relação de mando e obediência. Mesma forma com a relação patrão-empregado. E da onde é que surge, tá, esse requisito de que o A manda e o B obedece sem questionar, tá? Ele surge do pressuposto que o B, aquele que recebe a ordem, ele aceita que o A pode lhe dar aquela ordem e ele tem que cumprir. Então vejamos os exemplos que nós trabalhamos, tá? O A, o chefe da igreja, o chefe da empresa, ou o pai, ele dá a ordem, e o B, seja o fiel, seja o funcionário, seja o filho, ele obedece, porque ele tem uma fé, ele tem uma crença, ele aceita que a pessoa que mandou tem o poder para mandar. Então ele obedece sem questionar. Então aqui o A, ele não precisa demonstrar que possui os meios de exercício do poder, como numa relação de poder é necessário. Aqui o B já aceita, tá, essa existência. Aqui então entra, né, o que nós já vimos parcialmente, quando nós falamos lá nas formas de governo, que nós falamos da questão da legitimidade do poder. Lembrando lá que nós falamos da legitimidade que decorre da lei e da legitimidade que decorre da vontade
popular da aceitação da lei, da aceitação popular. Então, aqui, né, por que que há essa aceitação? Porque o B, aquele que recebe e cumpre, ele entende que o A é legítimo. Esse poder é legítimo, esta autoridade é legítima. Por sua vez, numa relação de poder, vamos pegar o principal exemplo aqui, né, um dos, mas o principal exemplo diferente, que é o do assalto ou do roubo, né, para utilizar a técnica correta do direito penal, você não legitima, você não aceita que aquela pessoa leve o seu dinheiro. Então ele tem que te coagir, tem que te persuadir para que você entregue o seu dinheiro, para que você entregue o seu bem. Então ali é um poder ilegítimo, né? Diferente do da autoridade, que aí se trata de uma legitimidade. Aqui então, por isso, né, que o Max Weber lá ele fala que é o monopólio legítimo do uso da força, porque só o Estado vai poder utilizar a força de forma legítima. Tá? De qualquer forma que eu utilizei, né, os meios, os exemplos não falam do Estado, quando nós falamos de uma autoridade, porém, aí nós temos uma aceitação do B, que o A seja um Estado ou um agente do Estado, a força física. Por quê? Porque o Estado tem essa legitimidade deste meio do poder. Por isso que eu falei para vocês, tá, que o principal exemplo aí de uma relação de poder seria o do assalto. Por quê? Porque o assaltante, o criminoso, aquele que vem para roubar, ele nunca vai ter legitimidade do uso da força física. Então, relembrando, para nós termos aí uma relação de autoridade, nós precisamos de que seja uma situação de mando e obediência, então que o A dê a ordem e o B a cumpra, que se protrai no tempo e que haja uma obediência incondicional na grande maioria do tempo do B para com o A, que esta obediência decorre da aceitação ou da legitimidade de que B tem para com A. Então, eu obedeço porque eu aceito, porque eu sei que a ordem veio de alguém legítimo. Aqui vai se surgir o problema de quando essa legitimidade se enfraquece ou ela se acaba. Então, a partir do momento que eu entendo que eu passo a não mais aceitar aquela ordem, que eu passo a questionar aquela ordem, eu não vou ter mais aí uma relação de autoridade, porque a minha obediência incondicional não ocorre mais. Então, o quem manda precisa obrigatoriamente me persuadir, me convencer. Então a legitimidade acabou. Eu começo a questionar. Nada impede que essa pessoa, ela me convencendo,
tá? A relação volte a ser uma relação aí de longo tempo, de um tempo indeterminado, e volte a ter uma obediência incondicional, volte a ter uma legitimidade. Por isso que eu falei para vocês aí que os exemplos de pai e filho, os exemplos de chefe e funcionário, ele pode se enquadrar, ele se enquadra como autoridade e como relação de poder, uma vez que quando o filho questiona ou quando o funcionário questiona, ele não aceita uma determinada ordem porque ele acha errado, quando tem que haver essa persuasão, esse convencimento, então não há relação de autoridade, pode haver uma relação de poder. Se não houver o convencimento mesmo assim, não vai se ter uma relação social de mando e obediência. Aqui, né, os exemplos, a gente coloca pai e filho, chefe, empregado, o chefe religioso e o fiel religioso, mas também aí nós podemos ter, né, relações entre grupos de pessoas, em que aí fica mais fácil de nós entendermos toda essa situação, toda essa relação, quando nós trazemos aí uma ou duas pessoas em cada polo aí, né? Seja no A, seja no B. Vejam, tá? Eu estou falando para vocês A e B, né? O material aí que eu coloquei para vocês do professor Paulo Bonavides, Paulo Bonavides não, desculpa, do professor Norberto Bobbio. Ele, salvo engano, ele usa C e R. Tá? Então, C e R, A e a mesma situação. Tá? Ele traz ali uma outra teoria de que a relação de autoridade ela decorre de uma relação de comunicação, tá? Que parte do pressuposto de que o B aceita a ordem, porque ele entende que o A poderia persuadi-lo, ele possui os meios quando se comunica para poder me convencer, porém, tá? Essa é uma teoria minoritária, tá? Porque ali seria, ele estaria utilizando a autoridade como um meio da comunicação, e aí, dentro das maiores concepções, das mais corretas, ao meu ver, a comunicação é um meio da autoridade, não a autoridade que é um meio da comunicação. Não tem como acontecer uma relação de autoridade sem a comunicação, né, sem a verbalização, porém nós podemos ter aí a verbalização sem ter uma relação propriamente dita de autoridade, de poder, né? Como nós vimos, aí nós temos as relações que não ocorrem nenhuma das duas, não havendo mando e obediência, mas há uma relação entre pessoas, então há uma relação social. Dentro dessa questão da conceituação, dos elementos, dos requisitos, da relação de autoridade, da diferença aí entre autoridade e poder, alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum questionamento, alguém quer fazer algum comentário?
Tudo tranquilo? Vocês acharam fácil esse tema aí? De repente aí, né, ter aula depois de uma segunda, uma terça-feira de feriado, isso, né? Vocês não tiveram aula na segunda, eu acho. Se eu perguntar na prova aí, tudo certo, todo mundo vai saber responder. Quanto às questões da prova que nós discutimos, nós debatemos aí no começo da aula, pessoal. Alguém ficou com, alguém ficou com alguma dúvida aí das questões da prova, do que o professor queria como resposta? De repente aí, né, alguém ficou de repente com dúvida do que acertou, do que errou, de repente vendo aí ouvindo, revendo aí o que nós falamos no começo da aula aí, dá para a gente ter uma ideia aí, de repente. Oh, obrigado, Jorge. Obrigado por. Bom, pessoal, então, os pontos que nós estávamos separados para hoje eram esses, tá? Da gente fazer a devolutiva da prova, fazer a discussão sobre a prova e esse tema sobre autoridade, tá? Relembro vocês, tá? Façam as atividades, postem no AVA. Se tiver alguma dificuldade de postar no AVA, me manda por e-mail, tá? Teve pessoas aí que me mandaram por e-mail, não teve problema algum, tá? Me chama no WhatsApp, tá? A gente tenta resolver da melhor forma possível. O menos, mas querendo ou não, ainda vale nota, né? E o pessoal aí que entregou todas as atividades acabou ficando com uma média boa. Só ver a questão das notas lá, Josiane. É, eu acredito que sim, tá? Depois qualquer coisa eu posso até rever, mas eu acredito que sim. Acredito que você fez sim. De cabeça eu não vou lembrar, porque é muita gente, tá? Mas é um conselho aí que fica para esse bimestre. Vai ter a prova multi também, não deixem de fazer. E vai ter a nossa prova bimestral. Aí, como eu falei, quem não atingir a nossa média aí, tem o exame depois no final do segundo bimestre. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, boa noite a todos, boa Boa semana, noite, bom final de professor. semana. A gente se vê na Boa noite. próxima. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.